Sabe aquela pequena ruga que às vezes aparece no lóbulo da orelha? Pois é, parece só um detalhe, né? Mas essa marquinha se tornou um sinal de alerta que tem intrigado médicos por décadas. E hoje a gente vai entender essa história. A grande pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Será que uma coisinha tão pequena, que a maioria das pessoas nem repara, pode de fato ser uma pista sobre a saúde do coração? Parece roteiro de filme, mas vamos investigar. Bom, vamos lá. O que estamos vendo aqui é o famoso sinal de Frank. É basicamente isso, um vinco, sabe? Uma prega que corta o lóbulo da orelha assim na diagonal. Mas antes de mais nada, vamos entender direitinho o que é esse sinal. Porque, olha, nem toda ruga na orelha é a mesma coisa, viu? O nome oficial, como eu disse, é sinal de Frank, e a história começa lá em 1973. Foi um médico, o Dr. Sanders T. Frank, que primeiro ligou os pontos. Ele percebeu que essa prega diagonal, nesse ângulo específico de 45 graus, aparecia com uma frequência bem curiosa nos pacientes dele que tinham problemas de coração. E o mais interessante é que não é tudo igual. O sinal pode ser só um risquinho superficial, quase imperceptível, ou pode ser um sulco bem fundo que atravessa o lóbulo de ponta a ponta. E essa diferença na aparência, como a gente vai ver, pode fazer toda a diferença. E olha só que curioso. Essa observação não é tão nova assim. Muito antes da medicina moderna sequer pensar nisso, a história e a arte já estavam registrando essa ruguinha. Ninguém sabia o que significava, mas ela estava lá. Essa linha do tempo dá uma ideia do quão antiga é essa história. A gente está falando do Império Romano, com o Imperador Adriano, depois pulamos para o século XIX, com o escritor Gustave Flaubert, até chegar em 1973, quando o Dr. Frank finalmente deu um nome e um significado clínico para a coisa toda. E essa imagem aqui é uau, é a prova. Olhem bem de perto a orelha nessa estátua do Imperador Adriano. A prega está ali, esculpida em mármore quase 2000 anos atrás. E o mais incrível? Os registros históricos dizem que ele sofria de pressão alta. Coincidência? Certo, as histórias do passado são fascinantes, não dá para negar. Mas, e a ciência de hoje? O que ela diz sobre isso? Agora a gente vai mergulhar nas evidências que tentam conectar essa ruga ao nosso coração. Pensa numa cena de pronto-socorro. Chega um paciente com dor no peito. O médico atento, ao examinar, nota a tal da prega na orelha. Em vários casos reais, esse foi um dos primeiros achados físicos e a investigação depois confirmou um problema sério no coração com uma artéria totalmente bloqueada. É um exemplo muito prático do poder desse sinal. E aí a gente chega nos números e a coisa fica séria. Pega esse estudo de 2012, 71%. Isso mesmo, 71% dos pacientes que tinham doença arterial coronariana confirmada também apresentavam o sinal de Frank. É uma correlação muito, mas muito forte para a gente simplesmente ignorar. E não para por aí. Estudos de autópsia reforçam essa associação. O risco de morte por aterosclerose era quase 2 vezes maior em homens com a prega mais severa. E em mulheres? Chegava a ser 3 vezes maior. Ou seja, não é só a presença do sinal, mas o quão profundo ele parece importar bastante. Isso levou alguns pesquisadores, como o Dr. Edston, a sugerir algo bem interessante. A ideia de que o sinal de Frank poderia funcionar como uma ferramenta de triagem, um teste visual simples para ajudar a identificar a aterosclerose mais cedo, principalmente em pessoas mais jovens. Mas claro, na ciência nunca é tão simples, né? E aqui a história ganha uma reviravolta. Existe um grande debate sobre o que esse sinal realmente significa. A questão central é a seguinte: essa ruga é um fator de risco por si só? Ou ela é só um marcador do envelhecimento? Pensa bem. Com a idade aparecem mais rugas, certo? E com a idade também aumentam os problemas de coração. Será que uma coisa está só andando junto com a outra? E é aqui que os dados começam a complicar a nossa história. A sensibilidade do sinal de Frank é até alta, 78%. Traduzindo, ele é bom em pegar quem realmente tem a doença. O problema é a especificidade, que é baixa. Isso quer dizer que ele acusa muita gente que não tem nada. Já a idade, por outro lado, é bem mais específica. Mas o número que realmente vira o jogo é este, 50,4 vezes. Uma análise mostrou que a idade, sozinha, é um fator de previsão muito mais poderoso. Pessoas mais velhas têm mais de 50 vezes a chance de ter doença coronariana do que as mais jovens. 50 vezes! Isso coloca o papel do sinal de Frank em uma perspectiva bem diferente, né? Então a conclusão desse debate todo é que sim, o sinal tem a ver com a idade.
Mas a idade por si só parece ser o fator que realmente manda na história. É como se os dois estivessem caminhando juntos, mas um é um gigante e o outro talvez só um eco. Certo. Depois de olhar a história, a ciência e o debate, qual é o veredito? O que essa ruguinha na orelha significa, afinal de contas? Bom, se não é a causa direta, qual é a ligação? A teoria mais aceita é fascinante. Pensa assim, tanto o lóbulo da orelha quanto o coração são irrigados por artérias terminais, que são como ruas sem saída, sem rotas alternativas. A ideia é que os problemas nos microvasos que causam a ruga na orelha podem ser um espelho do mesmo processo acontecendo lá dentro, nas artérias do coração. Então, para a gente fechar e organizar as ideias. Primeiro, é uma correlação, não uma causa. A ruga não causa o problema, ela anda junto. Segundo, é uma pista, mas de jeito nenhum um diagnóstico. Terceiro, pode servir como um lembrete para a gente cuidar dos fatores de risco que todo mundo já conhece. E por último, a idade é o fator principal. Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. No fim das contas, o que é o sinal de Frank? Não é uma sentença com certeza, mas também não é algo para ser completamente ignorado. Talvez seja uma daquelas peculiaridades fascinantes do corpo humano, uma verdadeira ruga no tempo, que nos lembra que, às vezes, vale a pena olhar com um pouco mais de atenção. A reflexão final é essa. Seria uma pista esquecida, uma simples ruga ou um pouco dos dois?